Vamos rezar no início, então, de nossa reunião, a oração do Veni Creator. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, excelso dom de Deus sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. No final deste mês de maio, já estamos nos encaminhando para o final, já passamos da metade, nós vamos dedicar esta live ao tema mariológico, a Virgem Maria, num ponto que é muito crucial para nós entendermos quem é Nossa Senhora na fé, na igreja e na nossa vida. Queria partir aqui de um texto da primeira carta de São João, no capítulo 5, versículo 5, e depois eu vou voltar um pouco para o final do versículo 4. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Esse texto mostra a importância da fé na vida do cristão. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E Maria é modelo de fé. Esse é o ponto que vai ser assim o nosso foco nessa reflexão, nesse estudo dessa manhã. Partimos também aqui de uma afirmação do Papa João Paulo II, na carta encíclica Redemptoris Mater, do ano 84, a definição como aquela que acreditou, que aparece em Lucas 1:45, é a chave que revela a íntima realidade de Maria. E é esse texto em que se diz que Maria é aquela que acreditou, esse texto bíblico que nós vamos hoje contemplar aqui no nosso estudo. É o texto em que Maria visita a sua parente Isabel. Lucas 1, 39 a 45. Nós temos aqui, no início, uma apresentação das circunstâncias em que Maria vai e chega à casa de Isabel. Lucas 1, 39 a 42, na primeira parte do versículo 42. Levantando-se então Maria, naqueles dias, ou seja, logo depois dela ter dito o sim, o fiat, ao anjo, foi à região montanhosa com pressa, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou com grande grito e disse. E aí vai começar a segunda parte do texto, onde Isabel está falando. A gente percebe já aqui de imediato que por 2 vezes se usa saudar e saudação. Uma vez saudar, outra vez saudação.
Então, o foco do texto é esse. Maria vai e saúda Isabel. Ela se levanta da sua casa, em Nazaré, e vai até Judá, são uns bons 120 quilômetros, mais ou menos, e o texto diz que ela foi com pressa. Por que ela foi com pressa? Ela está fugindo de alguma coisa? Há alguma coisa imediata a qual ela tem que atender? Olhando o Evangelho de Lucas e o Novo Testamento em geral, nós percebemos que esse com pressa não significa que ela esteja agitada por alguma coisa, premente. Não. Com pressa é a reação de quem escuta a boa nova. Por exemplo, os pastores, quando recebem pelos anjos o anúncio de que Jesus nasceu o Salvador, eles vão com pressa ver onde estava aquele menino. É a reação a uma mensagem favorável, a uma mensagem positiva. Qual era a mensagem positiva que Maria tinha recebido? Que ela foi chamada e seria a mãe do Salvador. Então, isso é o que move, esse anúncio é que move Maria a sair com pressa e ir até a uma cidade de Judá. Então, as circunstâncias da palavra de Isabel são essas. Maria sai nesse ímpeto de anunciar aquilo que lhe foi anunciado pelo anjo. Inclusive, muitas vezes se diz, Maria foi à casa de Isabel porque ela soube que Isabel estava grávida, já era uma senhora de certa idade. Então, precisaria de ajuda nesse momento. E ela, então, desceu do norte de Israel para o sul para ir em ajuda da sua parente. Ora, o texto não fala nada disso. Que ela tenha ajudado e que ela tenha também tido essa finalidade, ninguém pode humanamente retirar. Mas o texto não fala isso. Em nenhum momento ela foi para ajudar Isabel. O foco do texto, ou seja, o objetivo do texto não é simplesmente uma coisa doméstica, é algo teológico, é uma mensagem de salvação, é explicitar quem é Maria. Ela vai por iniciativa própria, a partir daquilo que ela recebeu como mensagem de Deus através do anjo. O foco do texto, então, é a pessoa da Virgem Maria. Ela que se definiu a serva do Senhor, aquela que está à disposição dos planos de Deus totalmente, sem reserva nenhuma. Então, isso é importante para nós entendermos o texto. Há uma relação entre o anúncio do anjo e o que depois Maria faz. Ela vai impulsionada pela Boa Nova. E aí, nós podemos nos perguntar, o que que Maria falou quando ela saudou Isabel? Como é que ela saudou? O texto não diz. O texto diz simplesmente, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quais foram as suas palavras? Não é dito. Porém, logo a seguir vem a reação às palavras de Maria. Aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo.
Não importa o que ela falou, importa que ela falou. Importa a sua palavra, importa a sua voz. Por quê? Porque ela é portadora da palavra divina que está no seu seio. Ela é portadora do Verbo divino que já está no seu seio. Então, a sua palavra, a sua voz, já não é simplesmente uma palavra de qualquer um. No momento em que ela saúda Isabel, se transmite aquilo que ela tem a partir de dentro, que é o próprio Verbo divino. Então, os efeitos da palavra dela aparecem aqui indicados. Primeiro no versículo 41 e depois no versículo 44, sendo que o versículo 44 explicita o que o versículo 41 diz, ou melhor, o contrário, desculpe, eu troquei. O 41 é que explicita o que aconteceu em Isabel. Vejam lá no 44. Isabel diz: quando a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, saltou de alegria a criança em meu ventre. Então, ela está descrevendo o que ela sentiu. No 41 é que se explica em que consiste este saltar no ventre. A criança saltou em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então, há uma ligação entre esse movimento da criança no seio de Isabel e a ação do Espírito Santo. E quem é que comunicou esse Espírito? É Deus, claro, mas através de quem? Através da palavra de Maria. Foi só quando Isabel ouviu a saudação que ela ficou repleta do Espírito Santo. Vejam que força, que importância tem a palavra daquela que é a mãe do Senhor, daquela que é a mãe do Salvador. Na obra lucana, Lucas e Atos dos Apóstolos, nós vemos que Lucas percebeu essa importância da palavra, porque não é só uma palavra som, é uma palavra conteúdo, e essa palavra está ligada à vinda do Espírito. Vejam lá, por exemplo, em Atos 10, 44. Se diz: enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Enquanto ele falava, porque ele não falava simplesmente uma palavra dele, ele falava de Jesus, ele falava a boa nova. Também no capítulo 11, quando Pedro relembra esse fato do capítulo 10 e diz: apenas eu começar a falar, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Mas isso ocorre com Pedro lá depois da ressurreição, depois de Pentecostes. Em Maria já aconteceu antes de Pentecostes. Já aconteceu antes de Jesus nascer, porque ela é repleta do Espírito, como diz o anjo, né? O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, os efeitos da palavra de Maria são muito grandes, né? Tem um efeito físico em Isabel e tem um efeito espiritual, ficar repleta do Espírito. E é a partir aqui desse Espírito que está em Isabel que nós entendemos a palavra que ela diz, né? Quando ela começa, então, a falar. Ela faz um louvor à Nossa Senhora. A palavra dela é um louvor. Vejam lá. Bem, ela começou a falar com grande voz, diz o texto, ou seja, com voz forte, e disse: bendita és tu entre as mulheres,
e bendito o fruto do teu ventre. Isso é uma palavra de bênção, uma eulogia em grego. O que é a bênção? É algo que traz o favor de Deus. Já vamos ver daqui a pouco. Mas primeira coisa que já se diz, que Isabel diz, é: tu és bendita. E bendito é o fruto do teu ventre. Fala primeiro na mãe e depois no filho. E continua Isabel: de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha até mim? Estou seguindo aqui uma tradução muito próxima ao texto grego. Pois eis que aconteceu que, quando a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, saltou de alegria a criança em meu ventre. Lá no início do texto aparecia já a palavra: Maria saudou Isabel. E Isabel diz: a tua saudação fez com que a criança pulasse de alegria no seio e que repleta fosse Isabel do Espírito Santo. E aqui a própria Isabel diz: a tua saudação. Então, a palavra é o foco do texto. Aqui nós temos uma exclamação retórica em termos de pergunta retórica: de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha até mim? Ou seja, é grande demais. E vem a explicação. O que aconteceu? Vejam que Isabel, repleta do Espírito Santo, descobre em Maria a filiação divina que habita nela. Descobre que Maria é a mãe de Deus, é a mãe do meu Senhor. E, por fim, diz Isabel: bem-aventurada aquela que acreditou, pois terá cumprimento o que lhe foi dito da parte do Senhor. Vamos ver então agora, parte por parte, desse louvor de Isabel. Primeiro, a bênção: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. No Antigo Testamento, e aqui nós estamos com pessoas que são do Antigo Testamento, Maria e Isabel, pertencentes ao povo judeu. A bênção entre pessoas era o reconhecimento de que Deus tinha feito um dom particular àquela pessoa. Então, se Isabel diz: tu és bendita, significa que ela reconheceu um dom especial de Deus para Maria. A bênção não é uma fórmula mágica que faz o favor de Deus vir sobre a pessoa, mas é uma manifestação de que o plano de Deus realmente naquela pessoa está se realizando, está abençoando aquela pessoa, está favorecendo com o favor divino, com sua graça. E aqui se usa, no texto grego, um particípio perfeito passivo. É importante a gente ir à língua grega, porque no português, às vezes, essas nuances se perdem. Se fala eulogemene, bendita, e eulogemenos, e bendito o fruto do teu ventre. São duas vezes formas de particípio no pretérito perfeito, na forma passiva grega. Significa: Maria e o fruto do ventre, Jesus, não são os agentes, eles receberam de Deus esse favor, essa bênção. Depois, é um particípio no pretérito perfeito. O pretérito perfeito significa uma ação que aconteceu no passado e que está fechada ali, perdura, não pode voltar atrás. Então, essa bênção que Deus deu a Maria e ao fruto do ventre, que é o Verbo divino, que é a própria bênção,
São ações já realizadas por Deus e o efeito perdura. É um estado que aconteceu no passado, mas que perdura, que é possuído de modo perene. Ou seja, Maria foi abençoada por Deus e essa bênção recai de maneira permanente sobre a sua vida. É uma característica permanente da Virgem Maria. Ela é abençoada. É o que diz, inclusive, o anjo quando a saúda. O anjo Gabriel diz: Alegra-te, Haire, cheia de graça. Que haritomene. O que é essa forma grega? Que haritomene. Lucas 1, 28. É um particípio perfeito passivo, ou seja, você é agraciada plenamente, já desde sempre, e continua sendo. É isso que significa o cheia de graça na tradução latina e para a nossa língua portuguesa. O texto continua dizendo: Bendita és tu entre as mulheres. Esse entre as mulheres é uma forma semita de falar, que equivale a um superlativo. Como não existem superlativos na língua hebraica, então se usa a repetição de uma mesma palavra ou a relação dessa palavra com palavras semelhantes do mesmo campo de significado. Então, dizer que ela é bendita entre todas as mulheres significa que ela é abençoadíssima, é um superlativo. Ela é a mais abençoada de todas as pessoas. Não é só a mais abençoada que as mulheres, claro. É abençoada em relação a todos, porém ela é mulher. Então, por isso, se faz a relação com as mulheres. Ela é a mulher entre as mulheres, a mulher abençoada entre as mulheres. Por isso, ela é abençoadíssima para toda a humanidade, frente a toda a humanidade. É interessante a gente observar como Lucas coloca Maria também em companhia das mulheres lá no início do livro dos Atos. Nos Atos 1, 14, preparando Pentecostes, né, se diz que os discípulos, os apóstolos, os discípulos, Maria e algumas mulheres perseveraram na oração, na expectativa do Espírito. E diz lá, Atos 1, 14, todos eram assíduos e concordes na oração, com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Percebe que tem ali um com que se recebe, que se repete. Em grego, syn. Então, todos estavam unidos em oração. Com quem? Não é com Maria, com mulheres, com Maria e com os discípulos. Não são três grupos, são dois grupos. Com algumas mulheres e Maria, e com os irmãos dele, os discípulos. Então, Maria se encontra ligada também aqui, de modo particular, às mulheres. Ela é ícone de toda a humanidade. Ela mostra o que todo discípulo deve ser. Mas é claro que, por ser mulher, ela está colocada como modelo também como mulher para as mulheres, né? E isso é notado aqui por Lucas. Na carta aos Efésios, se fala também de bendito, de bênção de Deus. Vejam lá, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Claro que se nós, seres humanos, falamos que Deus é bendito, nós não estamos abençoando a Deus. Nesse caso, o bendito significa eu reconheço que Deus é a fonte da bênção, eu louvo a Deus como fonte da bênção. É o que diz a segunda linha. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual.
Ora, Maria é bendita, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, essa bênção com toda força dela vem sobre Maria. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual, e isso, em primeiro lugar, se refere a Maria. Esse texto de Lucas 1:42, não é? Bendita entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, tem um paralelo no Antigo Testamento, no livro de Judite. Judite é uma viúva que vence um grande general que ameaçava o povo de Deus. E lá, quando ela consegue vencer esse grande general, se diz: Bendita és tu, ó filha, da parte do Deus Altíssimo, sobre todas as mulheres que estão sobre a terra. Percebem que está ecoando aqui em Lucas 1 essa palavra que é dita lá para Judite. Bendita és tu da parte do Deus Altíssimo sobre todas as mulheres. E para Maria, bendita és tu entre as mulheres. E continua o texto de Judite. E bendito o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, e te guiou até cortares a cabeça dos nossos inimigos. Ora, essa segunda parte, bendito o Senhor Deus, corresponde no texto de Lucas a e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, implicitamente se está dizendo no texto de São Lucas que esse fruto do ventre é o Senhor Deus que criou os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. Há implicitamente uma confissão na divindade de Jesus. Pelo paralelismo com o livro de Judite se percebe isso. Continua o texto com a exclamação: "Donde me vem que a mãe do meu Senhor venha até mim?" Aqui nós temos uma coisa muito importante. Maria é chamada a mãe do meu Senhor. O que é mãe do Senhor? Em grego, Theotokos. Tokos é aquela que gera. Senhor, Kyrios, é o modo como a Bíblia traduziu o nome santo de Deus, Adonai, para o grego, Kyrios. Então, a mãe do meu Senhor é a mãe do meu Kyrios. Kyrios traduziu Theos, traduziu Adonai. Então, a mãe do meu Senhor significa a mãe de Deus, porque o meu Senhor é Deus. Nós temos já aqui na Sagrada Escritura o testemunho de que Maria é mãe de Deus. Uma controvérsia que vai surgir depois no século IV, quando o Nestório vai negar que Maria seja mãe de Deus. E virá então o concílio dizendo: não, ela é, sim, mãe de Deus, porque ela é mãe daquele que é Deus. Ela não gerou Deus, mas ela gerou um ser humano que é habitado substancialmente pela divindade, na unidade da pessoa divina. Então, ela sim é mãe de Deus, e isso já está registrado na Sagrada Escritura. Nós temos também aqui ressonâncias de alguns textos do Antigo Testamento. No segundo livro de Samuel, Davi, quando quer trazer a arca, né, para perto de si, para Jerusalém, ele diz: como virá a arca do Senhor, de Adonai, para ficar na minha casa? Vejam que é semelhante à exclamação de Isabel. Como é que vem até a minha casa a mãe do meu Senhor? Então, implicitamente, a gente tem a ideia de Maria como arca da aliança. Porque a arca da aliança guardava
era uma caixa que guardava as tábuas da aliança dentro de si. E Maria guarda dentro de si aquele que é a aliança de Deus conosco, Jesus. É claro que nem todos os elementos referentes à Arca da Aliança podem ser aplicados a Maria. Porém, pelo menos esse elemento de ser o receptáculo da divindade, sim, pode ser um elemento de analogia de Maria com a Arca da Aliança. Também no mesmo livro segundo de Samuel, Araúna, que tinha lá na sua casa, inclusive, a Arca da Aliança durante um tempo, né? Ele recebe a visita de Davi e diz uma frase semelhante àquela de Isabel: Por que vem o meu senhor, o rei, ao seu servo? Como é que o meu senhor, o rei, se digna vir à casa minha, pobre, de um servo de Davi? É uma frase bastante semelhante. Então, isso nos ajuda também a entender quem é esse Senhor. Esse Senhor é o rei que vem nas entranhas de Maria, no seio de Maria, de onde me vem que a mãe do meu rei, do meu Senhor, venha até mim, que sou uma simples filha de Israel. Então, nós temos aqui essa exclamação de Isabel nesse ponto, e depois a exclamação continua com uma bem-aventurança, um carisma. Bem-aventurada aquela que acreditou. A bem-aventurança, quando se diz bem-aventurada alguma coisa, alguém, né? Isso significa que a bênção de Deus foi concedida àquela pessoa, que aquela pessoa participa da salvação. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberam a bênção de Deus e a salvação de Deus. Tem uma dimensão presente e tem também uma dimensão futura, porque começa agora, mas vai para a plenificação no futuro escatológico. O livro do Sirácida, ou seja, do Eclesiástico, chama a atenção para não dizermos para qualquer pessoa viva que ela já é bem-aventurada, ou seja, que ela já é feliz, que ela já tem a bênção de Deus e participa da salvação. Diz lá no capítulo 11, versículo 28, que não se deve declarar feliz, bem-aventurado, ninguém antes da morte. Um homem só pode ser conhecido nos seus filhos, ou seja, depois que ele morreu, aí se vê que a vida dele toda, do início ao fim, não só uma parte, foi bem-aventurada, foi abençoada por Deus e participa da salvação divina. Então, existe aqui um aspecto escatológico. Maria, porém, já é chamada de bem-aventurada. Ela já traz em si essa salvação escatológica. É o que a gente vai ver logo a seguir. Mas nessa palavra bem-aventurada já está contida esse significado. No Novo Testamento, ser bem-aventurado significa participar na salvação, participar da bênção de Deus. Nós temos duas maneiras de entender o motivo dessa bem-aventurança. Por que que Maria é bem-aventurada? Seguindo o texto grego, nós poderíamos traduzir assim: feliz aquela que acreditou que, Rote, haverá um cumprimento para as palavras que te foram ditas da parte de Deus, né? Então, é uma possibilidade. Maria é feliz porque ela crê que aquilo que Deus disse para ela através do anjo vai realmente acontecer. Ela já está concebendo o filho e o filho nascerá, o filho de Deus.
Então, com essa tradução, nós temos o significado que aquilo que ela recebeu da palavra do anjo, naquilo ela crê. Indica-se, então, o conteúdo em que Maria acreditou. Mas existe uma outra possibilidade de entender esse roti grego como causalidade. Feliz aquela que acreditou, porque serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor, ou seja, pelo anjo. Ou seja, ela é feliz porque sabe que se cumprirá aquilo que o anjo anunciou. Então, aí não é o conteúdo daquilo em que ela acredita, mas o motivo pelo qual ela acredita. Ela acredita porque ela sabe que Deus é fiel e vai se cumprir o que o anjo falou. Essa segunda possibilidade é a maneira como São Jerônimo entendeu na Vulgata. E é, de fato, a melhor escolha, porque dentro da construção daquela forma da bem-aventurança já no Antigo Testamento, do macarismo semita, era assim que se construía uma frase. Ou seja, Maria é feliz porque ela acreditou. Esse é o motivo da sua bem-aventurança. Observem que não se trata de uma bem-aventurança genérica. Por exemplo, lá em João, no fim do Evangelho de São João, quando Tomé finalmente está diante de Jesus e diz: Meu Senhor e meu Deus. Ele não tinha acreditado na ressurreição. Depois ele vê Jesus e acredita. E Jesus diz: Felizes os que crerão sem terem visto. Crerão em quê? Não se diz. É toda a boa nova, é todo o evangelho. É uma bem-aventurança genérica. Mas aqui nós temos uma coisa específica. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá aquilo que lhe foi dito. Então, é algo que caracteriza, ela é aquela que crê. Aqui também temos uma forma de particípio. Particípio aqui é ao oristo. Ela é caracterizada, Maria, como aquela que acreditou, que crê sempre. Esse é o motivo da sua bem-aventurança. Ou seja, em contraste com Zacarias, que não tinha acreditado no que o anjo tinha dito, que ele seria pai do precursor, João Batista, o anjo lhe diz: Não creste em minhas palavras, que se cumprirão. Maria, ao contrário, ela crê que a palavra se cumprirá. Ou seja, a fé é algo que pertence a Maria pessoalmente, ela é definida pela fé. E nós vimos no início da nossa live, a fé é aquilo que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Então, ela já é vitoriosa, ela já é vencedora, ela já superou todo o mal, toda a maldade, porque ela creu. Ela é feliz porque sabe que aquilo que lhe foi dito da parte do Senhor, que lhe foi dito a ela pessoalmente, vai se cumprir. Ela é mãe do Senhor e dela nascerá o fruto do ventre. Então, nós temos aqui um panorama do Antigo Testamento também. Quem é o modelo da fé no Antigo Testamento? É Abraão. Lá em Gênesis 12 se diz, Deus, quando chama Abraão, diz: Eu te abençoarei, eu abençoarei o teu nome, eu engrandecerei o teu nome.
Vejam ali depois, logo como Maria vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor. Eu engrandecerei o teu nome, diz Deus a Abraão, porque Abraão acreditou e partiu da sua terra. Assim também o nome de Maria é engrandecido. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, por causa da sua fé. Abraão é o portador da bênção. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, diz o texto de Gênesis. E lá depois, Maria, no seu cântico, diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, aqui nós vemos como está, como que numa terceira dimensão da imagem, aquele que é o protótipo da fé do Antigo Testamento, Abraão, aquele que não receou oferecer até o seu próprio filho único como sacrifício, a fé total, absoluta. E aqui Maria, ela é essa que realiza plenamente essa fé. A mesma coisa no texto de Isaías 7, quando o rei Acaz não quer acreditar na palavra de Deus. E aí Deus, através do profeta Isaías, lhe diz: mas mesmo assim, mesmo sem você acreditar, eu enviarei um sinal. Eis que a jovem, e depois é traduzido por virgem, concebe e dá à luz um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. Então, o rei não acreditou, Maria acreditou e ela é aquela virgem que concebe o Emanuel. Também no livro do Deuteronômio, se diz lá num texto que fala de várias bênçãos, né? Se tu obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, bendito será o fruto do teu ventre. Veja só o que é Maria, está descrito ali no livro do Deuteronômio. Ela que obedeceu fielmente à voz de Deus, quando o anjo lhe anunciou, e Isabel reconhece: tu és bendita, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, as palavras de Isabel iniciam-se indicando a obra de Deus em Maria. Ela é bendita, ela é abençoada, é um passivo teológico por Deus. E culminam indicando a obra de Maria, ou seja, a sua fé. Deus age nela e ela age crendo, respondendo a Deus. A fé é a nossa resposta a Deus que se dirige a nós, se revelando a nós. Falando de Maria em terceira pessoa, feliz aquela que acreditou, o evangelista Lucas faz Isabel dirigir-se a todos nós que estamos ouvindo essa palavra, ou lendo. Ela é modelo, ela é colocada como aquela que acreditou, é como se fosse o epíteto dela, o título que ela tem. Ela é aquela que acreditou. Mas, no momento em que ela poderia ser exaltada isoladamente, né, ela é grande porque acreditou. O evangelista introduz a menção de Deus. Por que que ela é feliz na sua fé? Porque terão cumprimento as coisas que Deus lhe disse. Deus é que está no início e no fim e no meio de todas as ações. Vamos agora passar do texto de Lucas para outros textos de Lucas, não no início do capítulo 1, mas de outros capítulos de Lucas e também da obra lucana em geral, inclusive os Atos dos Apóstolos, como nós já vimos, né? Vamos lá. Relações textuais desse texto de Lucas 1, 39 a 45, com a obra lucana em geral.
Foi dito lá no capítulo 1, bem-aventurada aquela que acreditou, porque terá cumprimento o que lhe foi dito da parte do Senhor. No capítulo 11 de Lucas se diz: aconteceu que, enquanto assim falava Jesus, certa mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: bendito o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Percebem a semelhança com o que estava dito lá em Lucas 1, né? Bendita és tu e bendito o fruto do teu ventre. Ele, porém, Jesus, porém, disse: felizes sim os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então, o motivo da bem-aventurança, do ser feliz, é ouvir a palavra de Deus e praticar essa palavra de Deus. Ora, nós temos aqui definição de Maria. Ela que ouviu a palavra de Deus através do anjo e que deu o seu sim e que respondeu em obediência, na obediência da fé. Então, longe de menosprezar Maria, esse texto eleva Maria a modelo. Ela é modelo daqueles que ouvem a palavra de Deus e observam a palavra de Deus. Depois, em outro texto, no capítulo 8, versículo 21, quando alguém também fala da mãe de Jesus, Jesus respondendo disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Repete praticamente o que está lá em Lucas 11. Só que aqui queria chamar a atenção para a língua grega mais uma vez. Os que ouvem, akouontes, é um particípio presente ativo, ou seja, é ativo, eu estou colocando algo de mim, eu estou dando algo de mim. Não sou passivo, não estou recebendo. Eu estou oferecendo a Deus a minha resposta. Mas é um particípio presente, ou seja, eu estou ouvindo continuamente. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, nós poderíamos também traduzir, aqueles que continuamente ouvem a cada momento a palavra de Deus e a põem em prática. Isso a gente só consegue ver na língua grega por causa das nuances que a língua apresenta. Em português, isso se perdeu. Maria é também aqui modelo, porque ela ouve permanentemente a palavra de Deus e a põe em prática. E aí nós vamos ver a importância da fé. Vejam só, diante de Jairo, aquele homem que tinha uma filha que estava doente e que já até tinha morrido, né? Já estavam chorando pela morte da menina. Quando Jairo vai falar com Jesus, pedindo que venha à sua casa, o que que Jesus diz? Não temas, crê somente. Mono pisteuo. Mono é uma coisa só, né? A fé é a única condição que Jesus exige para realizar o milagre. E ele realiza lá na Talita cumi, né? Levanta-te, menina. E ela se levanta. Não temas, crê somente. Em vários textos de Lucas, nós vemos Jesus querendo que as pessoas respondam com fé. Por exemplo, quando ele diz, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, ele está louvando a voz daquele centurião que diz, eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta que o Senhor diga uma palavra, eu sei que o meu servo vai ficar curado. Ou também lá no capítulo 17, Jesus repreende os discípulos, dizendo, se tivesseis uma fé pequenina, vocês seriam capazes de fazer grandes coisas. Veja a importância da fé, se tivesseis fé. Ou em Lucas 8, 25, diante daquela tempestade enorme, Jesus dormindo no lago,
Os discípulos apavorados. O que que Jesus diz? Onde está a vossa fé? Era fundamental. Depois, ainda no capítulo 18, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? O que que Jesus quer? Fé. Claro, fé que significa uma fé que leva ao amor, não é? Claro que está junto, mas a fé é a base, porque é a resposta de assentimento à revelação de Deus. Se eu não aceito a revelação de Deus, eu não posso amá-lo. E, por fim, Jesus reza por Pedro. O que que Jesus pede para Pedro? Para ele ter muito sucesso na sua missão evangelizadora? Para ele não ter muitos problemas quando ele for levado aí para evangelizar outros lugares? Não. Jesus reza pela fé. Rezei por ti para que a tua fé não desfaleça. É a única coisa que Jesus pede ao Pai para Pedro, que a fé não desfaleça. O mundo pode ruir, mas a tua fé não pode ruir, não desfaleça. É a oração que nós podemos fazer também, né? Que a nossa fé não desfaleça. E, por fim, a gente vê que a fé está ligada à salvação. Por exemplo, em Lucas 5, vendo a fé daqueles homens que trazem o paralítico e colocam por cima do teto, descendo a cama do paralítico pelo teto da casa, Jesus diz: Homem, teus pecados são perdoados. Inclusive, é interessante, não é por causa da fé daquela pessoa doente, é por causa da fé daqueles homens que os levou a subirem no teto e fazerem o paralítico descer pelo teto. A gente tem também a dimensão comunitária da fé, como a fé de alguém pode ajudar outra pessoa, né? Vendo a fé, disse que os pecados são perdoados. Há uma relação entre o perdão dos pecados e a fé. Assim também, a mulher que unge os pés de Jesus, né, aquela mulher pecadora, e Jesus diz que ela vai em paz, a tua fé te salvou. A hemorroíça que toca só na bainha do manto de Jesus, da túnica, a tua fé te salvou. O leproso agradecido, a mesma frase, é a fé que salva. O cego de Jericó, a mesma coisa. Claro que não é a fé luterana, não é a fé confiança e sem as obras. Não, é uma fé que transborda no amor a Deus e ao próximo. Mas esse amor seria pura filantropia se não estivesse ligado com a fé em Deus. E e é por isso que Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, muitas vezes chama os cristãos não de cristãos, mas chama os cristãos de hoi pistoi. Pistos é fé. Hoi pistoi é aqueles que têm fé, aqueles que creem. As nossas Bíblias normalmente traduzem os fiéis, mas aí já perde um pouco o sentido original do termo, né? Lucas usou realmente para designar os discípulos a palavra fé. Os discípulos são aqueles que têm fé. E Maria é colocada, então, como o modelo da nossa fé. Vamos ver agora alguns poucos textos, mas que falam para nós de como é essa fé que Maria viveu e como deve ser a nossa fé também. Ela é modelo da fé dos cristãos. Capítulo 1, 29. Quando o anjo anuncia a Maria, né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. É isso que o anjo diz.
E lá no versículo 29, Lucas comenta: Maria ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O que significa isso? Eu ser chamada de cheia de graça? O Senhor está comigo? Que coisa enorme é essa? Vejam que não é uma fé assim infantil, onde a pessoa crê sem raciocinar. Não, é uma fé amadurecida, uma fé que reflete. Ela pôs-se a pensar o significado daquilo. Em Lucas 2,19, quando os pastores vão lá e visitam Maria, que tinha acabado de dar à luz ao menino Jesus, diz o texto: Maria, ouvindo o que os pastores diziam, que tinham visto anjos, etc., conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Ela guardava no coração. Ela deixava aquela semente da palavra entrar no terreno do seu coração, lançar raízes para poder frutificar. Também, quando ela encontra Jesus no templo, depois de 3 dias, né, o menino de 12 anos que ficou lá no templo, diz aqui o texto: eles, porém, José e Maria, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Quando Jesus diz: eu não deveria estar nas coisas do meu Pai, eles não entendem. Aí vem a observação do evangelista. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. É quase que a repetição do que está lá em Lucas 2,19. Então, guardar, conservar no coração é a consciência, é o íntimo da pessoa. Significa manter na memória as palavras ou os fatos, esperando que seja revelado o sentido que eles têm, ou então que eles se cumpram. Foi anunciado alguma coisa, o anjo anunciou alguma coisa, então haverá o cumprimento daquilo que o anjo anunciou. A importância da memória está aqui indicado, né? Guardar na memória. É exatamente o que diz a parábola do semeador. A semente que cai num terreno, mas não tem raízes, vêm os pássaros e levam embora, ou seja, não guardou, não conservou, não cuidou. O texto talvez mais expressivo seja aqui Lucas 2,19, porque diz que Maria conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. O que é meditar no coração? Vamos novamente para a língua grega. O verbo meditar em grego é o verbo symbalo. Syn significa unir. Síntese, por exemplo, né? Simpósio significa unir. Balo é balística, é jogar. Symbalo significa unir coisas que estão jogadas. É como se eu tivesse um mosaico ou um quebra-cabeças. Aquelas imagens que estão ali recortadas, eu não estou entendendo nada. O que significam essas imagens? Tudo meio parado. Aí eu começo a juntar uma com a outra, uma com a outra. Onde se encaixa essa, onde se encaixa a outra, e depois eu tenho finalmente tudo encaixado. Aí eu entendi aqueles acontecimentos, eu entendi aquelas palavras. Então, Maria é aquela que não entende tudo de imediato, mas conserva no coração. E
reflete e pensa e vai tentando unir, claro, com a graça de Deus, com a iluminação do Espírito, tentando unir as coisas para entender. Também aqui se usa o verbo no particípio, symbalosa, ou seja, é o que define, o particípio é uma forma nominal do verbo, então indica como que um nome de Maria. Ela é aquela que vivia meditando aquilo que acontecia diante de Deus, tentando ver qual era o sentido diante de Deus, como unir isso no plano de Deus. Não é ela, de fato, modelo nosso, da nossa fé? E aí, então, nós podemos retomar alguns textos para já ir encaminhando para o final da nossa live. Como é importante guardar no coração, lembrar-se daquilo que é a palavra de Deus, lembrar-se dos feitos grandes de Deus na nossa vida, quando ficaram claras as grandes coisas que Deus quis para nós, em alguns momentos iluminados da nossa vida, a gente não pode deixar cair no vazio. Vejam lá, as mulheres foram ao túmulo e estão vendo o túmulo vazio, não estão entendendo, ainda não encontraram Jesus. Apareceram os anjos. O que que os anjos dizem para essas mulheres? Lembrai-vos de como ele vos falou quando ainda estava na Galileia. E aí continua o texto mais à frente, e elas se lembraram, então aí elas começaram a crer. Sim, ele falou que ele ressuscitaria. Percebe a importância da fé? No momento crucial, elas vão lá para ungir o corpo de Jesus, ou seja, elas querem manter o corpo de Jesus embalsamado. E aí vem o túmulo vazio, ficam atônitas, sem saber o que pensar, e elas conseguem entender a partir da lembrança, elas guardaram no coração a palavra de Jesus. O que também nós já vimos ali, quando Pedro vai na casa de Cornélio, um centurião, né, um pagão, e aí vê que o Espírito Santo também se manifesta diante daquelas pessoas pagãs, e aí Pedro entende isso como? Quando ele se lembra da palavra do Senhor. Lembrei-me desta palavra do Senhor. Então, a importância da lembrança não é só memória, é a memória do coração, né? É importante guardar a palavra de Deus, guardar as intervenções de Deus na nossa vida, meditar, ou seja, tentar unir. Às vezes não se consegue ver nessa vida todo o sentido, mas pelo menos a gente tenta e vai vendo um pouco. E o que a gente não vê, a gente entrega para a escatologia. Guardar, meditar, lembrar. Isso já vem do Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio, guarda-te de esquecer os acontecimentos que os teus olhos viram. Não permitas que deixem teu coração em nenhum dia de tua vida. Ou, está ainda no capítulo 4, guardai-vos de esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco. Não pode esquecer. Se você esquecer, você perde a fé. Você dá valor às coisas momentâneas que estão atrapalhando o desenrolar dos acontecimentos e perde a raiz. Os espinhos vêm e cobrem todas aquelas sementes, elas começavam a brotar, mas os espinhos estão sufocando. Você esqueceu a palavra, a aliança de Deus. E aqui também nos versículos 39 e 40 do capítulo 4. Hoje, portanto, deves conhecer e meditar no teu coração que o Senhor é o verdadeiro Deus no alto dos céus e aqui embaixo na terra. Não há nenhum outro.
lembrar-se de Deus, que Ele é o verdadeiro Deus, no alto dos céus e aqui na terra, sempre, em todo lugar, na vida, é a fonte para eu manter viva a minha fé. Ou seja, conhecer, meditar no coração os fatos, a aliança com Deus, é não esquecê-los, é tê-los na memória. Esta atitude fundamental que foi requerida do povo é realizada por Maria. Ela é realmente aquela que guardou no coração e meditou continuamente a palavra de Deus. Concluindo, então, a fé que o cristão, ouvindo a palavra do Senhor, manifesta em obediência e entrega. Muitas vezes a gente não entende tudo, mas a gente entrega. Essa é a atitude básica requerida por Jesus para os discípulos, tal como foi requerido por Deus para Maria. Quem é Maria? Aquela da qual dependeu o seu acolhimento obediente à encarnação do Filho de Deus. Dependeu da fé que ela manifestou. Esta fé nossa tem na Virgem Mãe o seu modelo humano pleno e a sua primeira realização. Então, nós podemos dizer sim, Maria é a mãe da nossa fé, porque ela viveu a fé e ela certamente intercede constantemente por nós diante de seu Filho Jesus, para que os discípulos do seu Filho mantenham a fé. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E assim nós concluímos a nossa meditação, o nosso estudo nesse sábado, nesse dia de hoje, no final, já encaminhando-nos para o final do mês mariano.